Sou a Maria Santos, da Faculdade de Medicina Dentária, e a nossa investigação foi uma revisão literária sobre doenças periodontais, e o que nós vimos é que em 22% dos implantes colocados podem envolver para doenças periodontais, sendo que a maior parte das vezes são mucosites, uma percentagem menor, cerca de 30%, é periimplantites. A mucosite afeta a mucosa, sem envolver o osso, e a periimplantite afeta o osso, e ambos podem levar à perda do implante. E no caso da mucosite, o tratamento é mais de limpeza, porque é de origem bacteriana, e então nós vamos fazer uma limpeza profissional. E no caso da periimplantite, nós fazemos mais cirurgicamente, e é a remoção do osso infectado e inflamado. Nós trabalhamos também nos fatores de risco que mais propiciam estas doenças, e a higiene oral é um dos fatores mais determinantes, assim como tabaco e doenças periodontais e história clínica, e então nós podemos aconselhar as pessoas, assim como terem atenção, o tratamento adequado para aquela pessoa. Se uma pessoa já teve doença periodontal ou se já teve história de perda de implantes devido a estas doenças, então a probabilidade dela perder o implante novamente é muito maior do que em qualquer outro paciente. O meu nome é Maria João Coelho, eu estou a apresentar o meu trabalho no IJUP realizado no I3S, que faz parte da minha tese de mestrado, que tem a ver com o papel da via do mTOR no carcinoma da tireoide. A via do mTOR é essencialmente uma via que está envolvida em processos celulares vitais, como a proliferação e a sobrevivência celulares, e, portanto, em diversos cancros, nomeadamente da tireoide, também está sobreativada, o que significa que esses processos vitais celulares vão estar sobre-regulados. No meu trabalho, eu estudei algumas proteínas dessa via, nomeadamente o S6 e o mTOR, o complexo 1. Foram estudadas essas duas proteínas e investigadas também as possíveis associações com características clínico-patológicas, porque interessava também ver qual era o papel da via, ou que tradução é que isto teria num contexto clínico. E, portanto, essencialmente o que nós vimos neste trabalho foi que a via estava também sobreativada no carcinoma da tireoide, nomeadamente nos carcinomas papilares da tireoide. Uma das proteínas, o mTOR, estava sobreativada na via e correlacionava-se com extensão extratireoideia e metastização à distância, portanto, características de agressividade, enquanto a outra proteína, o fosfo-S6, estava predominantemente associada com características de melhor prognóstico. E, portanto, a conclusão a que chegamos neste trabalho, para além de termos visto a sobreativação dessa via, é que provavelmente a ativação da via não está a ocorrer por o complexo 1, que foi a proteína que nós estudamos, mas pelo complexo 2, porque vimos que não existia correlação entre a expressão destas duas proteínas, e, portanto, nós sugerimos que o complexo 2 seja o modo de ativação da via do mTOR. Sim, este trabalho para já é muito na área da biologia molecular, mas poderá no futuro dar dicas sobre possíveis terapias para o carcinoma da tireoide, nomeadamente carcinomas resistentes à terapia com iodo, que é a terapia normal, e é essencialmente essa a maior aplicação que este trabalho pode vir a dar no futuro. Olá, o meu nome é Daniela, sou estudante do MICF da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, e desenvolvemos este projeto no âmbito da farmacologia, cujo título é Reatividade do cólon do rato, e vamos tentar perceber qual é a influência do género nessa reatividade. Então, o cólon é uma parte do trato gastrointestinal que se encontra dividido em 4 porções: cólon ascendente, transverso, descendente e sigmoide, e, como todas as outras partes do trato gastrointestinal, é constituído por 4 camadas, nomeadamente a mucosa, que é a mais interna, a submucosa, a muscular e, finalmente, a serosa, que é a mais externa. A camada muscular está dividida em 2 tipos de músculo liso, nomeadamente o músculo liso longitudinal e o circular, que diferem na medida em que as células se orientam no próprio músculo.
A regulação do cólon a nível nervoso é assegurada pela componente intrínseca e pela componente extrínseca. A componente intrínseca está assegurada pelo plexo de Auerbach e de Meissner, e a componente extrínseca pela componente parasimpática e simpática. A nível da componente extrínseca, temos a acetilcolina como principal mediador da contração do músculo e a noradrenalina como um mediador que provoca relaxamento. A nível do sistema renina-angiotensina, como a maioria das pessoas sabe que está muito estudado a nível renal, temos dois principais mediadores, a angiotensina 2, que atua nos receptores AT1 e AT2, e a angiotensina 1,7, que pode atuar nos receptores MAS, e, de uma maneira muito geral, as ações desencadeadas pela ligação da angiotensina 2 no receptor AT1 ou da 1,7 no MAS são opostas. Então podem perguntar de que forma é que podemos relacionar o sistema renina-angiotensina com o cólon, na medida em que a angiotensina 2, ao ligar-se aos receptores AT1 do músculo liso do cólon, vai provocar uma contração do mesmo e alterar a motilidade do mesmo. Então, no nosso trabalho, o que é que nós fizemos? Sacrificámos ratinhos, o ISTAR, com aproximadamente 10 a 12 semanas, de ambos os géneros, retirou-se o cólon, procedeu-se a ensaios em banhos de órgão, com a respectiva orientação do músculo, longitudinal ou circular, em duas fases de experiências, em que uma primeira testaram-se 3 fármacos diferentes, a acetilcolina, a angiotensina 2 e o potássio, e numa segunda, antagonistas dos receptores da angiotensina 2, antagonistas do AT1 e do AT2. Portanto, o protocolo está aqui explicado em pormenor. Todas as diferenças sentidas pelo músculo foram detectadas por um polígrafo, fez-se a análise dos resultados, e o que é que nós podemos verificar? Que, de uma maneira geral, o músculo liso circular, quando comparado com o longitudinal, é mais reativo aos 3 fármacos testados, quando a contração está expressa em grama de força por grama de tecido. No entanto, quando essa contração está expressa em percentagem de contração ao potássio, o potássio aqui é utilizado como um fármaco que é capaz de induzir uma contração máxima do músculo, porque a sua contração está independente de receptores. Então, o que acontece é que verificam-se as diferenças para a acetilcolina, no caso dos machos, e nas fêmeas uma diferença na angiotensina, mas neste caso para uma menor reatividade do músculo liso circular. Comparando os diferentes músculos e as diferenças entre género, o que podemos verificar é que não há diferenças para o músculo longitudinal. No entanto, para o circular temos uma diferença para o potássio e para a acetilcolina, quando a contração está expressa em grama de força por grama de tecido, desaparecendo esta diferença, a acetilcolina, quando fazemos a contração em percentagem de potássio, e não havendo diferenças para a angiotensina neste caso. As experiências com os antagonistas verificaram que o bloqueio dos receptores AT1 da angiotensina 2 com candesartan, 1 nanomolar, levou a uma diminuição da contração, tanto para machos, para fêmeas, para os 2 tipos de músculo, e com 10 nanomolar houve um completo desaparecimento da contração. O uso de um antagonista dos receptores AT2, nomeadamente o PD1, 2, 3, 3, 1, 9, em diferentes concentrações, numa primeira concentração de 1 micromolar, levou a um aumento da contração do músculo, tanto do circular como do longitudinal, exceto o circular das fêmeas, e com 10 micromolar, o que aconteceu? Houve um aumento da contração, mas apenas para o músculo longitudinal. Este aumento da contração é facilmente explicado porque, ao bloquearmos os receptores AT2, a angiotensina fica livre para se ligar totalmente aos receptores AT1, desencadeando a contração. Então, as principais conclusões que nós podemos tirar do nosso estudo foi que, de uma maneira geral, o músculo liso circular tem uma maior reatividade do que o músculo liso longitudinal. Essa reatividade está, à partida, dependente do tipo de fármaco que é usado. Não se verificaram diferenças para o músculo liso longitudinal e no músculo liso circular verificou-se que houve uma diferença para a contração apenas para o potássio. As experiências com os antagonistas
permitiram retirar as conclusões de que uma variação no balanço entre os receptores AT1 e AT2 pode estar na origem das diferenças obtidas. Assim, esta investigação pode ser útil, por exemplo, para doença inflamatória intestinal, em que sabemos que a motilidade do cólon está alterada e, portanto, nós queremos saber em que medida é que o sistema renina-angiotensina pode estar ou subexpresso ou subexpresso, e dessa forma tentar arranjar os fármacos para controlar essa subexpressão ou subexpressão. Sou José Gomes, estudo na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto em mestrado de Desenho e Técnicas de Impressão, no primeiro ano. Isto consistia numa investigação sobre o papel em geral e cada um partiu com os próprios interesses. No meu interesse foi fazer papel de cor, de raiz. Não consegui fazer papel através mesmo do algodão, por exemplo, das fibras naturais do algodão, por causa de precisar de umas máquinas grandes de batimento, antigas, por isso decidi fazer por papel reciclado, de vegetal, de algodão, foram os que eu utilizei mais, e consistia em triturar, misturar com pigmento e sulfato de cobre, que era usado antigamente para fixar a cor nas fibras, e a partir daí fiz vários testes e foi nisso que consistiu toda a pesquisa. Pode ser importante porque são investigações um pouco vulgares, que é de aprofundamento de certos temas que não damos na faculdade, porque cada um teve a pesquisar por si, sem ter uma matéria, só sabíamos que tínhamos o papel como tema. E acho que revela. Também tem os manuais, aqueles manuais são para mostrar a pesquisa, para quem, por exemplo, são demos, para quem quiser, por exemplo, repetir os processos, e acho que sim.